Estamos numa série sobre as parábolas de Jesus. E mais uma vez hoje, falando uma parábola tão conhecida hoje, a parábola do filho pródigo. Talvez tenha alguém aqui que não conheça ainda essa preciosidade da Bíblia, esse versículo tão lindo, essa passagem da Bíblia tão especial, que é a parábola do filho pródigo. Talvez muitos já ouviram muitas pregações nesse texto bíblico, mas eu sempre já preguei também várias vezes essa passagem, mas sempre que eu falo sobre essa passagem bíblica, me corre as lágrimas, mexe muito no meu coração, porque é muito lindo mesmo. Eu queria que você estivesse muito atento à leitura, à explicação da parábola do filho pródigo, muitos ensinos importantes que Jesus deixou aqui nesse texto. Vamos ler então Lucas 15, 11 a 30. Vamos ler o texto para já entendermos um pouco do que se trata. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? O verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Verso 20: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Verso 23: trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Verso 27, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, pessoal, como eu disse, estamos aí numa série, parábolas de Jesus, né? Jesus contou várias parábolas, né? A parábola era uma forma de retratar o cotidiano, de ensinar algo importante. Jesus usava essa ferramenta no seu ensino, as parábolas, não é? E nós já falamos aqui, Lucas 9, né, que é aquela parábola do mão do arado, das raposas, do funeral. Depois nós falamos da parábola do bom samaritano, e a última da série foi a parábola do semeador. E hoje nós vamos para a parábola do filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo. Um artista pintou essa parábola, está lá o seu quadro. Rembrandt pintou essa história. Obra de arte
é uma coisa que você tem que olhar. Já viu você, as pessoas que sabem admirar a obra, né? Elas vão no museu assim, elas ficam em silêncio, elas ficam olhando aquelas obras. É os detalhes da tela, né? Os detalhes da figura. Não sei se você observar essa tela, tem alguns detalhes, né? Eu vejo alguns, talvez você pode ver até mais. Mas, por exemplo, eu vejo que ele está descalço, um pé calçado e um pé descalço, né? Eu vejo que ele está ajoelhado, o filho pródigo ali no quadro, com vergonha muitas vezes, né? Arrependido. Eu vejo o pai afetuoso, com as mãos abraçando, recebendo, acolhendo aquele filho, aquelas mãos acolhedoras, né? Eu vejo pessoas ali observando a cena, né? Talvez um funcionário, a mãe talvez ali atrás. Então, talvez você veja até mais coisas aí, e essa é a beleza da obra de arte, onde cada um vai percebendo alguma coisa que mexe consigo, enfim. Então, vamos lembrar dessa parábola, que já está retratada nesse quadro de Rembrandt. Rembrandt, né? É um nome aqui até difícil de pronunciar, Rembrandt. Vamos ir para a parábola, então, lá no versículo 11, né? Eu coloquei o título aí, uma decisão precipitada. Vamos acompanhando aí versículo por versículo da parábola e fazendo algumas explicações e aplicações à nossa vida prática. Diz assim: continuou, né? Quem continua aqui é Jesus. Continuou Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, pessoal, Jesus Cristo, ele contou no capítulo 15, 3 parábolas. Se você observar o capítulo 15 da sua Bíblia, vai ter a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas, elas têm o mesmo assunto, né? Alguém perdeu algo. O pastor perdeu a sua ovelha, a dona de casa perdeu a sua moeda e o pai perdeu o seu filho. São 3 parábolas. E as 3 parábolas, elas têm a mesma aplicação. Quando acharam, ficaram felizes. Quando o pastor encontrou a sua ovelha, ele se regozijou, se alegrou. Quando a mulher encontrou a sua moeda, ela ficou feliz. E quando o pai encontrou o seu filho, ele também ficou feliz. Então Jesus continua contando essa mesma ideia da alegria do reencontro, de alguém voltar novamente, alguma coisa ser reencontrada. Então diz o versículo 11 que Jesus continuou e ele disse: certo homem tinha 2 filhos, né? Provavelmente esse homem era um homem, esse pai era um homem maduro, não tão velho, não tão novo, com 2 filhos jovens, talvez ali na faixa etária da juventude. Não eram filhos crianças ainda, filhos adolescentes, jovens, juventude ainda, antes do casamento, mas também já saindo da infância. Mais ou menos essa faixa etária. Diz que esses 2 filhos trabalhavam com seus pais na sua fazenda, e um dos filhos chegou no pai e falou assim: pai, dá os meus bens, né? Isso está no versículo 12. Pai, dá-me a parte da minha herança, né? Dá os meus bens. Pessoal, para o contexto da época, contexto do Oriente, você não podia fazer isso que esse jovem fez, pedir a sua herança, porque a herança era dada quando um pai morria. Aqui no Brasil é da mesma forma, a mesma cultura, né? Você imagina lá teu filho chegar para você e falar assim: ô pai, vai me dar a herança aí. Mas eu estou vivo ainda, filho, não morri ainda. Pai, eu não quero saber. Você tem um apartamento lá, ô mãe, ô pai, você tem lá uma fazenda, divide lá, eu quero a minha parte. Ou seja, os pesquisadores dizem que esse filho estava dizendo aqui que o pai morreu para ele. O pai morreu, por isso ele pediu a herança. Então é muito grave o que está acontecendo aqui, né? O filho, quando pediu a herança, ele está dizendo que o pai não existe mais para ele.
uma morte de um pai vivo, né? Então é importante destacar isso, que não foi algo bom, nem saudável, mas o pai, diz a Bíblia, que o pai dividiu. O pai disse: poxa, se você quer assim, vai ser feito assim, com muita tristeza, meu filho. Então, Jesus continua no versículo 13, veja aí na sua Bíblia: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, né? Então, o pai fez a divisão, demorou alguns dias, né? Fala que passado não muitos dias, o filho juntou aquele dinheiro e partiu. Partiu, diz a Bíblia, para uma terra distante, talvez para a Babilônia, talvez para Grécia, Egito, buscando um mundo diferente, um idealismo, uma inexperiência, dizendo assim: agora eu tenho dinheiro, eu quero viver a vida, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer o que bem entendo e o que minha cabeça diz para eu fazer. Interessante, pessoal. Eu quero que você observe o último versículo da parábola, o versículo de número 32. Não, o versículo 30. Olha o que o filho diz, essa denúncia. Versículo 30, olha aí: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com o quê? Ou prostitutas, meretrizes. Então, uma vida dissoluta, né? Uma vida sexual, promíscua, né? Uma vida de bares, botecos, cabarés, uma vida sem sentido, sem Deus, né? Uma vida de busca de prazeres, uso de drogas, né? Como foi falado até hoje aqui de manhã, né? Um estudo que nós fizemos aqui na escola dominical sobre os vícios. Há um vazio no ser humano, né? Ele foi buscar preencher esse vazio com as coisas do mundo. Interessante que a Bíblia fala uma palavra aqui, dissolutamente, não é? Você pode confirmar isso aí na sua Bíblia, no versículo 13. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que significa isso? Dissolutamente, prazeres da carne, pecado, né? Devassidão. Então, esse moço dessa parábola, ele queria viver uma vida, talvez que naquela fazenda ele não podia, porque o pai estava ali, o pai dizia: ó, não pode isso é errado. Os olhos do pai o segurava, o condenava, né? Mas agora ele quer sair para um mundão, né? Ele quer viver uma vida livre da crítica dos seus pais, né? Vamos avançar para o versículo 14, 15 e 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que aconteceu, pessoal? O dinheiro uma hora acaba. Ele gastou o seu dinheiro, os amigos foram embora, amigos interesseiros, amigos da noite, amigos dos bares. E assim, esse homem agora precisa trabalhar, esse jovem precisa de um serviço, e ele consegue uma tarefa de cuidar de porcos. Existe aqui uma questão de contexto também. Para o judeu, o porco é um animal imundo. Um judeu nem pensar em ter um porco, nem pensar em criar porco, nem pensar em comer um porco. É algo grave na lei hebraica. Então, quando Jesus fala que ele está cuidando de porcos, você pode pensar, irmãos, a pior profissão que existe nessa terra.
fazer o pior serviço: lavar pratos, lavar quintais, limpar latrinas. Pior serviço. Foi o que ele conseguiu. E ele tinha um patrão ruim, mau, que diz a Bíblia que esse patrão deixava ele ter fome. Parece, a parábola, quando você lê, parece que os porcos se alimentavam melhor do que ele. Se você vê o versículo 16, fala ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou seja, até os porcos comiam melhor que ele. Eu fui pesquisar o que é uma alfarroba. Alfarroba é uma árvore que cresce na Palestina. Ela atinge 9 metros mais ou menos, e os seus frutos ovagens possuem essa casca, e dentro dela o seu fruto, e tipo uma ervilha, é algo comestível, doce e pegajoso. Essa alfarroba era dada para porcos comerem, cavalos, gados. E o filho pródigo, ele tinha vontade de comer isso, irmãos, alfarroba. Não estamos falando aqui de feijoada, nem estamos falando aqui de um churrasco, estamos falando de uma alfarroba. Ele queria comer alfarroba. Veja a situação desse jovem. Na sua casa, ele era aquele filhinho de papai, aquele boyzinho. Ele era aquele que tinha tudo na sua casa. Talvez seu pai dava um cordeiro, um carneiro, um novilho, tinha de tudo. Tinha leite. E agora ele não tem nada, né? Começou a passar necessidade, diz o final do versículo 14. Começou a passar necessidade. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não há problema em os filhos saírem de casa. É um mandamento bíblico. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. O problema desse jovem é que ele saiu na hora errada. Esse jovem, ele saiu mal criado. Ele saiu em pecado. Ele não saiu com a bênção dos seus pais, saiu do seu jeito, do seu modo. E quando um filho sai de casa e leva só o dinheiro, dá isso, passa necessidade. Porque muito mais o dinheiro acaba, o filho tem que carregar, além do dinheiro, o filho precisa ter educação, honra, respeito. Ele precisa ter um legado muito mais do que financeiro dos seus pais. E muitos filhos que saem da casa dos seus pais dessa forma, saem brigados, saem fugidos, saem correndo, saem antes da hora, ainda no seu segundo grau, ou ainda no seu curso, ainda não terminaram, não tem condição, não, porque eu encontrei o príncipe da minha vida, eu encontrei a mulher da minha vida, e vai sair de casa fora da hora. Nem conhece a pessoa direito. O pai diz, não está certo, filho, não está na hora. E na maioria dos casos, gente, é tristeza, é decepção, é mágoa, e lá na frente vem aquele arrependimento. Vamos avançar no versículo 17 a 20. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Pessoal, aquela falta de comida, falta de alfarrobas, da alfarrobeira, ele começou a não aguentar mais. Ele não via bondade naquela cidade que ele estava. Ele não via generosidade. O seu patrão era um homem rude, grosso, maligno. E ele começa a dizer: poxa,
lá no meu pai, os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. Poxa, lá na casa do meu pai tem pão com fartura. Será que eu posso voltar para casa? Né? Será que meu pai me vê assim, todo maltrapilho, fedido, um andarilho, cuidando de porco, sem dinheiro, sem teto, sem emprego? Poxa, será que ele vai me receber? Será que eu magoei ele tanto que, será que ele não vai me perdoar? Né? Interessante que ele começa a pensar o que ele vai fazer. Ele faz algo interessante, ele fala assim: pequei contra o céu e diante de ti, no versículo 18, pequei contra o céu e diante de ti. Sabia que todo pecado é contra Deus, gente? Quando a gente peca contra os pais, a gente peca contra Deus, porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Ele diz aqui: eu pequei contra o céu. Ele pergunta a Deus aqui. Ele entende que ele desobedeceu um dos mandamentos da lei de Deus, e ele está disposto a ir ao seu pai, está disposto a dizer assim: pai, eu não sou digno, pai, não precisa nem me aceitar aqui na sua casa, deixa eu morar lá fora, deixa eu morar com os funcionários, deixa eu morar na casa lá simples, deixa eu comer a comida que eles comem, mas pai, eu estou passando fome. E diz o final do versículo que ele levantou-se e foi. Tomou uma decisão de ir. Eu lembro muito dessa história, a história do pastor Billy Graham e do seu filho, Franklin Graham. Vocês conhecem, né, Billy Graham, um dos maiores evangelistas da nossa época. E ele teve um filho que está aí na foto, Franklin, é o filho mais velho dele. E esse filho de pastor, ele conta o seu testemunho, que ele tinha muito medo assim, de não corresponder à expectativa do seu pai, um homem tão famoso. Billy Graham aconselhou o presidente dos Estados Unidos, com certeza pastores de igrejas imensas. Ele disse: poxa, eu tenho medo de não poder, talvez até mesmo substituir o meu pai, de poder, quem sabe, pregar como ele prega. Enfim, ele até mesmo achava uma maldição ser filho do Billy Graham. Olha isso, gente, né? Para muitos talvez um privilégio, né, ser filho de um homem tão ilustre, mas o Franklin achava uma maldição aquele peso que ele carregava. E ele conta então que ele começou a viver uma vida nas drogas, nos vícios, na imoralidade sexual. E quando ele completou 22 anos, o pai dele, o pastor Billy Graham, disse para ele assim: filho, você está brincando com Deus, você precisa sair de cima do muro. Olha lá, né, em cima do muro, essa frase aqui tão forte, aqui em cima do muro. E essas palavras então foram muito fortes no coração do Franklin. E ele estava num hotel, numa noite, estava usando drogas, e tinha uma Bíblia num quarto de hotel. Tem um pessoal chamado Gideões, que fazem um trabalho parecido aqui no Brasil, que põe Bíblias em hotéis, motéis, hospitais. E tinha uma Bíblia lá, e ele abriu aquela Bíblia num quarto de hotel, e estava lá escrito em Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que ele pegou aquele cigarro que estava na sua boca, jogou fora, e então disse assim: o rebelde volta para casa, o rebelde volta para casa. Franklin então decidiu entregar a sua vida a Jesus, se rendeu a Jesus e deu uma guinada em sua vida. E o seu testemunho então começou a ser contado nas campanhas evangelísticas, e na revista Time dos Estados Unidos saiu uma capa onde tinha o Franklin Graham e dizia: o filho pródigo, nessa capa dessa revista. O filho pródigo, não é? Então é muito interessante que a história se repete, a história bíblica se repete e se repete, e hoje aqui nessa igreja se repete novamente.
os filhos pródigos. Versículo 20 e 21. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pessoal, é claro que o pai estava com saudades do seu filho. O pai, nessa parábola, representa o próprio Deus, que perde os seus filhos. O pai ansiava por aquele que estava longe de casa. Talvez ele ficava sempre na porteira da sua fazenda, com um olhar distante. Será que um dia eu vou ver novamente o rosto do meu filho? Será que meu filho vai voltar para casa? Será que nessa vida, nesse mundo tão difícil, alguém vai assassiná-lo? Será que um dia eu vou poder reencontrar com ele? Então, é tão lindo o versículo 20, parece que o pai o esperava. Olha lá no versículo 20 da sua Bíblia. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Olha que lindo, o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai o avistou. Veja que lindo que a afetividade, o carinho desse pai, que beija, abraça. O pai o recebe com alegria, o aceita. Talvez o filho já vinha com um discurso na cabeça, dizendo assim: eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E o pai, ele não espera, ele vai e abraça, ele beija o filho. Pai, eu tenho que te falar. Não fala nada. Não fala nada, eu estou feliz porque você voltou. Antes de qualquer palavra, há um abraço. Antes de qualquer palavra, há um beijo. Mas ainda assim, depois daquele abraço, o filho fala: Pai, eu pequei, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Como disse bem a música, alegria, O pai aguardava, o filho voltou, é hora de comemorar. O pai diz: tragam roupas para ele, põe sandália, ele está descalço. Olha, gente, aqui, deixa eu dizer para vocês alguns símbolos. O anel simboliza autoridade na fazenda. Ou seja, o pai está dando novamente autoridade ao seu filho. Ele está sendo reintegrado ao seu lugar de filho. O pai diz: vamos fazer uma festa, tragam um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, vamos pôr música, vamos dançar, vamos celebrar. O povo hebreu é um povo de muita festa, de muita dança. Vamos fazer uma festa, porque o filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Esse filho estava perdido e foi achado. Agora é interessante, o filho mais velho, a reação do filho mais velho, versículo 25 a 30, para a gente ir para o final. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou: que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha o que diz o versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vamos a mais 2 versículos aí só. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que acontece aqui, pessoal? Imagine lá a festa acontecendo, o filho voltou para casa, mas aparece quando Jesus começa a parábola, ele fala assim: um pai tinha 2 filhos. E agora no final da parábola, aparece novamente esse filho. O filho mais velho, que ficou, e o filho mais novo, que saiu para gastar os seus bens. O filho mais novo ficou em casa, era um filho bom, era um filho digno, respeitoso. Mas o que acontece aqui é que quando o filho está trabalhando, era um filho bem diligente, ele está trabalhando, ele volta lá e ele vê uma música, ele vê uma dança, ele vê uma festa, e ele diz assim, ele chama alguém: ei, o que está acontecendo? Alguém diz: o seu irmão voltou. E de vez de ele se alegrar, dizer: poxa, que bom, o meu irmão voltou para casa. Mas não, diz a Bíblia que ele fica triste. Ele censura o pai vai tentar conciliar, né? O pai fala: filho, para que ficar assim? Filho, que história é essa? Teu irmão, é família, somos uma família. Pai, olha pai, você nunca matou um novilho para mim, pai. Você nunca fez essa festa, tantos anos que eu te sirvo. Agora é interessante que ele fala, se você observar na sua Bíblia, versículo 30, esse teu filho, não chama nem de irmão, esse teu filho gastou o dinheiro com meretrizes, e agora, pai, você o recebe novamente. Gente, o pai fala assim: filho, o que é meu é seu, tudo é nosso, a gente é uma família. Meu filho, não tem por que a gente ficar brigando. Vamos celebrar, vamos agradecer, seu irmão voltou. E irmãos, a história não tem final, a história tem uma interrogação. Talvez porque Jesus deixou aí uma indagação: qual foi a postura desse irmão no futuro? Será que ele foi para a festa? Será que ele ficou lá fora? Será que ele não aceitou o seu irmão na família nunca mais? Assim Jesus nos deixou essa parábola do filho pródigo. Essa parábola, gente, ela retrata o amor de Deus pelos seus filhos. Um Deus amoroso, um Deus que fica feliz quando um filho volta para casa, um Deus que não vira as costas quando um filho vira as costas, não, é um Deus que está de braços abertos para receber aqueles que querem voltar. Agora, o que é o filho mais velho? O filho mais velho muitas vezes são os críticos, são os irmãos da igreja que dizem assim: esse não merece segunda chance, esse aí desperdiçou os bens, não merece uma nova oportunidade, esse é pecador, esse não é digno da nossa igreja. Esse é o filho mais velho. São os fariseus na época, que nem entravam e nem deixavam entrar, sendo que Jesus disse que veio para os doentes. Ele veio para os doentes. Nesse momento, Pai, queremos orar, Pai, por aquelas pessoas que ouviram essa mensagem e se identificaram com ela.
Teu Espírito Santo, meu Deus, que fala conosco. Teu Espírito Santo que convence o coração, não pela força nem pela violência, meu Deus. Pai, assim eu oro por esse coração, por essa pessoa que sentiu um toque nessa parábola, que ouviu a tua mensagem e se colocou como um filho pródigo, se colocou como uma filha pródiga. Meu Deus, eu oro nesse momento por esses, para que eles retenham essa palavra no coração. Meu Deus, para que eles meditem nessa palavra. Eu oro para que eles saibam que Tu és um Deus amoroso, perdoador, longânimo e misericordioso. Meu Deus, talvez eles foram criados em uma igreja onde era tudo proibido, talvez onde eles achavam que não tinha perdão. Oh meu Deus, o Senhor diz nessa palavra que todo pecado pode ser perdoado, toda ingratidão, toda indiferença, prática sexual, uso de drogas, bebidas, tudo pode ser perdoado. Uma vida dissoluta pode ser perdoada, meu Deus, porque Tu és um grande Pai, um amoroso Pai, que espera os Teus filhos no portão da casa, para que aquele filho volte ao seu lar. Oh meu Deus, eu oro por esse, por essa que está distante da Tua palavra, essa que como um filho viveu dissolutamente, mas meu Deus, que nessa noite haja salvação, haja retorno ao lar, que nessa noite haja volta para casa, o filho perdido se encontre, o filho se ache dentro da sua casa. Oh meu Deus, eu peço, Senhor, em Teu nome, Jesus, que ninguém saia dessa porta se achando indigno do Teu Evangelho, se achando indigno de ser recebido na Tua casa, meu Deus, porque a Tua casa é uma casa para todos, para até aquele mendigo pobre, sem sandália, com as vestes sujas, alimentando os porcos, aquele também é digno do Teu amor, é digno do Teu perdão. Sim, o Senhor Jesus convida a todos: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, Jesus, faz uma obra nessa noite, salvação, de reencontro, de conversão, de mudança de vida. Meu Deus, se há um bloqueio nesse coração, algo que impede de se achar digno de Te servir, nessa noite caia essa barreira e essa pessoa se encontre com o Pai Celestial, com o Deus Criador do céu e da terra, com aquele que ama os seus filhos, com aquele que tem um amor maior do que a morte do inferno. Sim, Jesus, eu oro por todos os filhos pródigos, filhas pródigas. Eu oro por esse que está com o coração sensível nessa hora, que está com suas lágrimas nos seus olhos, está aberto, sensível à Tua palavra. Meu Deus, recebe nos Teus braços, recebe no Teu altar, e que saindo daqui viva uma nova vida, um novo relacionamento com o Pai, sabendo que o Pai o acolhe, o Pai o perdoa, o Pai manda fazer uma festa, põe um anel no dedo, manda matar um cordeiro, um novilho cevado, e diz: alegramo-nos, façamos uma festa, porque o meu filho está vivo, ele voltou, ele estava perdido e foi achado. Sim, meu Deus, eu oro por todos estes, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, todo louvor.